Meu nome é Kelly Sami e eu sou a proprietária e operadora da Nurture Your Soul. Estou aqui hoje para falar sobre minha experiência quase morte que aconteceu em 2008. Eu tinha 38 anos na época e estava vivendo uma vida que eu chamo de vitimismo. Havia muitas coisas acontecendo, uma soma de coisas que me levou a planejar e participar ativamente do lado escuro. Eu estava tão destrutiva em minha própria saúde mental que parecia ser a única saída, e parecia que eu estava realmente fazendo um favor para aqueles que eu mais amava, porque eu não era boa para eles ou boa com eles. A mente tinha pregado tantas peças nesse vitimismo que realmente me fez pensar que isso seria melhor para eles também. Então, enquanto eu arrumava meu carro, que era o que eu tinha planejado fazer em minha mente doente, pensei que minha família iria querer ter fotos daquele dia, que eu iria me levantar naquela manhã, colocar meu melhor rosto e fazer fotos de família para que eles tivessem para lembrar. Então, em meu planejamento, eu tinha todos os ingredientes necessários para fazer isso acontecer. A intenção era tomar os medicamentos, beber álcool e escrever minhas notas de suicídio. Então, arrumei meu carro com tudo isso e fui. As fotos de família foram feitas, todos sorrindo, beijos de despedida como eu normalmente fazia quando saía de casa. Mas o que foi diferente naquele dia foi que eu sabia que não voltaria mais, não de uma maneira racional de pensar. Então, se isso é algo pelo qual você está passando ou alguém que você ama está passando, por favor, entenda que isso não é um pedido de ajuda, é um verdadeiro caminho para o suicídio sendo criado. Continuei dirigindo meu carro e na época morávamos em uma ilha muito remota na Nova Zelândia. Dirigi para um local muito remoto que eu não tinha previamente determinado, apenas dirigi por aí e encontrei um lugar para estacionar com uma bela vista para o oceano em um penhasco, longe de tudo e de todos. Sentei lá e comecei a tomar os medicamentos, beber o álcool e a escrever minhas notas de suicídio uma por uma. Eu pensei que era hora de talvez considerar dar um último passeio antes de dar sequência em meu plano. Eu tinha o travesseiro, tinha o cobertor, estava pronta. Senti os efeitos dos medicamentos e do álcool, então fechei a porta e entrei no banco de trás do carro. Comecei a me sentir confortável naquele espaço. Conforme me acomodava no banco de trás, apenas deitei e olhei para o teto, pensando como saberia que não estava mais ali dentro, o que é uma pergunta interessante e agora reconheço como o primeiro século na meditação. Comecei a focar muito na minha respiração. O que eu notei inicialmente foi uma sensação muito estranha dentro do corpo, diferente apenas do que estava acontecendo com os medicamentos e o álcool. Era uma percepção de que o corpo estava em estresse, não estava doendo, não estava tremendo ou enjoado, apenas sabia que algo estava mudando. E comecei a ouvir o que chamo de som crepitante, mas o que notei foi que não era um som como você ou eu descreveríamos externamente, era como se eu estivesse me tornando o som. A próxima coisa que notei foi uma energia ou o que parecia ser um efeito de puxar, e novamente não era algo externo. E eu sei que isso é realmente difícil de entender e a maioria de nós que teve uma experiência de quase morte dirá isso pelo menos uma vez em nossa partilha. Não há palavras para equiparar o que aconteceu. Faço o meu melhor para apontar isso com palavras, que é tudo o que tenho nesta versão linear. O corpo simplesmente se sentia molecular, vibracional, parecia energia, algo que nunca tinha experimentado. Notei essa sensação de puxar em um movimento ascendente. A próxima coisa que soube foi que esse puxar ascendente era tão forte e então eu estava fora do carro e parecia estar acima dele, como se o topo do meu carro nem sequer estivesse lá e eu estava olhando para baixo através de um teto de vidro, vendo o corpo físico debaixo de mim tremendo e se movendo e obviamente em sofrimento, mas eu não estava contido naquele corpo. Nem estava experimentando isso, nem era eu quem pensava. Preciso voltar lá dentro ou meu Deus, o que eu fiz ou vergonha de você. Não havia nada disso acontecendo. Havia apenas quase como uma criança curiosa percebendo. Não sei por quanto tempo isso parecia ter acontecido, porque novamente muitos indivíduos também dirão isso, o tempo e o espaço apenas se dissipam. Eu não era um corpo, não era uma embarcação, não era mais uma pessoa, não havia pensamentos, não havia angústia, havia apenas perceber. A sensação de puxar para cima ficou mais forte, e a sensação de puxar para cima levantou a energia daquilo que agora me refiro como Kelly,
mas sem corpo, e para cima, para cima, para cima, parecia ir mais alto, mais alto, mais alto, a sensação mais forte, mais forte, mais forte, até que houve um impulso e uma explosão para o que chamo de escuridão. Apenas por escuridão. Eu sei que isso pode parecer assustador para alguém que está ouvindo isso, mas confie em mim, não havia nada assustador nisso, era o sentimento mais intenso e bonito de amor que já experimentei, e eu teria ficado feliz ali. E havia esse momento novamente que parecia ter me puxado ou empurrado para o que chamo de cor mais delicada e bonita de rosa, que nunca fui capaz de reproduzir ou ver novamente, porque nossa versão linear dos sentidos de cheiro, gosto, toque, todos os sentidos são muito amortecidos para a experiência. Parecia que a energia se desdobrava, como se tivesse sido presa em uma lata de atum ou sardinha por toda a eternidade, e a beleza do que estava ao meu redor era apenas amor puro, e eu era isso. Não era eu olhando para o rosa, não era eu cheirando esses cheiros de orquídeas gardênias que são simplesmente insondáveis. Eu estava ouvindo música angelical que eu nem conseguia identificar, mas era tão familiar, eu a conhecia, ela me conhecia. Eu era isso. E direi isso várias vezes, porque para mim é a parte mais significativa desta jornada e história, que nos tornamos tão convencidos deste ego em si, tudo isso se dissipa, tudo o que resta é o que chamamos de morte. E então houve esse conhecimento de que eu estava sendo convocada ou chamada, tudo telepático, tudo sem palavras ou estruturas lineares nas quais confiamos para comunicar aqui. Era apenas sabido. E a próxima coisa que pareci perceber foi o que agora chamo de Arcanjo Gabriel. Como eu sabia que era isso que estava acontecendo, nunca serei capaz de explicar isso, e acho que não preciso. Eu apenas sabia, e havia uma maneira conhecida de seguir essa energia sem ter que tentar entendê-la. Ao contrário de outros, eu não tive uma experiência de passar por um túnel, eu não tive o que outros chamam de revisão de vida. Minha revisão de vida me apareceu como a sensação de estar neste lugar que parecia um túmulo, que foi a experiência mais bonita e, novamente, a mais amorosa. E assim que isso se instalou, foi como se todos os meus 38 anos passassem diante de mim. Havia todas essas experiências que pareciam ter acontecido ao longo desses anos vividos na Terra. Chamamos isso de boas, ruins, certas, erradas, pecaminosas ou justas, e o que notei foi que nada disso estava acontecendo aqui. Era quase como assistir a um slideshow que eu estava revivendo. Não estava fora de mim, eu estava reexperimentando isso com cada entidade, mas aconteceu em segundos. E cada parte, até mesmo aquelas que chamamos de mais dolorosas, eram também celebradas. Orquestrando-se lindamente, a celebração ocorreu após cada uma delas. Não era apenas o que chamamos de coisas boas. Agora me refiro a isso como meu plano da alma. Essas trocas de vida ou planos da alma, alguns dos quais eu fui capaz de estar com as energias que causaram danos a mim mesma, um significativo foi quando, aos 3 anos, fui abusada por meu avô paterno, e ele foi uma das entidades com as quais fui capaz de experimentar e curar. Houve tanta abertura para que isso fosse curado e conhecido, e então houve uma vontade de entender que ele também fazia parte da minha família da alma e estava aqui me apoiando, torcendo por mim e me aplaudindo em todas as experiências de vida, inclusive naquela que tivemos, que foi tão dolorosa. Muitas dessas coisas pareceram se desenrolar, e novamente não posso dizer por quanto tempo passei nesta bela estrutura tendo essas experiências, mas pareceu segundos, apenas segundos. Tive uma intuição de que não ficaria ali. Não houve uma luta com isso. Mais tarde, descobri, enquanto desenrolava minhas experiências de quase morte, que houve uma luta aparente, uma negociação para não retornar ao corpo físico. Mas nessa experiência aparente naquele dia em particular, pareceu haver apenas uma vontade e uma intuição. Agora sei, como parte do meu plano da alma, que eu retornaria ao corpo físico e continuaria minha vida, mas que não seria mais a mesma versão de Kelly que havia acabado de cometer o ato de suicídio. A próxima coisa que percebi foi ouvir uma voz auditiva e ver uma presença física do meu filho de 5 anos que eu havia deixado para trás, na versão de um corpo de 21 anos na minha frente, dizendo: "Eu preciso de você, mamãe. Eu preciso que você volte." Então, quando ouvi isso e o vi e senti sua presença,
soube que era necessário, intuitivamente sabia que eu seria a pessoa que ele precisava agora. O motivo pelo qual eu queria deixar o corpo para começar era porque sentia que sua vida seria melhor sem mim. Com o que parecia ser uma nova compreensão da encarnação e muito apoio e energia do outro lado, houve uma vontade para que isso acontecesse, um engajamento para retornar e ser o que aparentemente eu precisava ser no meu plano da alma para o meu filho. A última coisa que me lembro é que estava me movendo energeticamente e a vibração estava começando a mudar, o crepitar estava começando a retornar, o cheiro de gardênia e todos os odores e os sons angelicais estavam começando a ficar mais abafados, o rosa estava ficando menos colorido. Eram os anjos me guiando e o que me foi dito foi a mensagem mais profunda que trouxe de volta comigo, que é que nosso único papel aqui é respirar e não resistir. Uma coisa tão poderosa e carregada para trazer de volta para casa e continuou a se desenrolar desde esse dia fatídico, entendendo de forma experiencial o que isso significava. Respirar e não resistir, o resto é cuidado. Tornou-se o mantra que toca na mente nos momentos difíceis. Então, a primeira vez que pude reconhecer isso de forma experiencial foi quando percebi que havia paramédicos e trabalhadores de ambulância ao meu redor, tentando me salvar. Eu não sabia como tinha sido descoberta, não importava. Não havia interesse no que havia acontecido ao corpo, não havia preocupação com isso, apenas essa sensação de estouro, movendo-se do rosa de volta para aquela escuridão e então, apenas o que parecia como se eu estivesse de volta a uma lata de sardinha. Não doía, mas era desconfortável, é a única maneira que posso explicar, e definitivamente parecia que eu não era mais uma energia, mas isso continuou. Definitivamente não era quem eu era antes de os paramédicos e trabalhadores de ambulância terem que chamar um helicóptero porque morávamos em um local tão remoto que era a única maneira de me levar para o hospital local. Então, aqui estou eu, tendo acabado de cometer suicídio, e eles estão tentando me preparar para colocar no helicóptero para me transportar para o hospital mais próximo. E tudo o que eu queria era dizer a todos eles o quão eufórica eu estava, o quão linda a vida era, e abraçar e beijar cada um deles, sem reconhecer meu corpo que tinha sabe-se lá o que, todos os tipos de coisas nele. E eles estavam tentando cortar minhas roupas e me colocar todas as coisas e oxigênio. Eu não estava prestando atenção em nada disso, nem mesmo entrando no helicóptero, no qual nunca havia andado antes. Eu só queria que todos soubessem o quão lindo e eufórico eu me sentia, e como a vida era incrível. Tive interações com o que agora chamo de anjos da vida, anjos da terra, aspectos de outros que continuavam me lembrando de lembrar de confiar que sou vista, sou ouvida, sou amada, não estou sozinha nesta experiência terrena. Eu tenho o máximo apoio, e tudo isso foi determinado, que eu teria esse tipo de apoio e que poderia seguir em frente, e não havia missão além de amar e respirar e não resistir, o resto seria cuidado. Meu único papel aqui é respirar e não resistir, o resto está se desdobrando perfeitamente. Você é amado, você é amor, e tudo isso está se manifestando como uma experiência pretendida. Esteja neste momento e experimente-o plenamente, e é isso que continuo fazendo. E embora eu seja capaz de celebrar tantos anos com meu filho, que está prestes a completar 21 anos no próximo mês, não consigo imaginar não estar aqui para a presença de tudo isso, incluindo o que aconteceu antes, que também faz parte do meu desdobramento. Então, se posso deixar uma mensagem com você, é para amar uns aos outros, mas amar esta delicada alma da forma como ela mais precisa. Todos nós precisamos de você. Muito amor. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu gostei para fazer esta mensagem chegar a mais pessoas que precisam ouvir estas palavras. Se quiser continuar assistindo a outros relatos, clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.